Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia, curso de Licenciatura em Pedagogia, disciplina Coordenação Pedagógica, ministrada pela doutora Dinara Calado. Tema: Atuação do coordenador na articulação entre família e escola. Orientado pelos discentes Ribson José de Faria Silva e Rivaldo Mendes da Silva. O texto escolhido foi Proximidade real e aproximação ideal entre escola e família, atuação do coordenador pedagógico. Esse texto é da Regiane de Cássia Vieira da Silva, que foi o seu trabalho da especialização em coordenação pedagógica na Universidade Federal do Paraná em 2014, sob orientação do Dr. Ademir Aparecido Pinel Mendes. Introdução. A educação como processo de resultado. Todo processo educativo envolve esse processo de resultado, por compreender quais aspectos foram positivos, sofreu desenvolvimento integral, e quais aspectos eles precisam ser melhorados. Por isso a educação ela envolve esse processo de resultado. É um processo de conhecimento que atravessa pelo trabalho de diversos profissionais, entre eles está o coordenador pedagógico. A importância da relação entre família e escola é salutar no desenvolvimento de uma educação com qualidade, pois a família e a escola são parceiras nesse processo de conhecimento. Esse trabalho se vê através de uma pesquisa realizada na escola com os pais, alunos, coordenador pedagógico, pedagogo escolar, por meio da abordagem metodológica utilizando entrevistas semi-estruturadas para análise. A coleta dos dados foram analisados juntamente com a pesquisa bibliográfica que resultou nessa explanação. Tópico 1. O papel do coordenador pedagógico na mediação entre família e escola. A educação é uma política que envolve fatores sociais, históricos, econômicos, políticos, culturais e relações de poder que existem. A partir dessa perspectiva, os profissionais de educação eles precisam trabalhar de uma perspectiva integral, compreendendo esses aspectos supracitados, diante a perspectiva de uma educação com qualidade, por compreender esse processo subjetivo das pessoas, por cada pessoa ser única, essas relações de poder e sociais que existem. A partir dessa perspectiva, o coordenador pedagógico ele trabalha nessa mediação que envolve todos os profissionais da educação, compreendendo a relação de responsabilidades e fragilidades, ou seja, o coordenador pedagógico ele precisa compreender todos os papéis dos funcionários da escola e compreender as famílias e a comunidade escolar, compreendendo quais as responsabilidades de cada departamento, de cada pessoa responsável, pois, diante de suas funções, pois o seu papel envolve essa mediação da educação com mais qualidade, sempre vendo a perspectiva subjetiva e compreendendo através do diálogo. Por isso a importância do coordenador pedagógico ser um profissional que conheça todo o chão escolar. A família é a intervenção do coordenador da coordenação pedagógica. Ela envolve todo o aspecto educativo da escola, conhecendo desde o projeto político-pedagógico da escola, desde a atuação dos profissionais, desde a perspectiva de quais intervenções mais assertivas para cada caso, compreendendo que o coordenador pedagógico é um profissional que envolve tanto o processo educativo como o processo social envolvente na escola. Não é um trabalho fácil, ele envolve a mediação de conhecer toda a política educacional através de uma integração da educação pública brasileira. Por isso a importância desse profissional ser muito assertivo, pois é um profissional ímpar na escola. Outro tópico importante trazido pela autora é quais são as famílias desejadas pela escola. Aqui é feita uma análise do projeto político-pedagógico e relata a autora que as famílias, embora reconheçam e valorizem o trabalho que a escola vem desenvolvendo,
ainda são ausentes nesse processo da relação entre escola e família. Muitas dessas questões estão ligadas à questão da cultura, né? Que não desperta esse interesse da comunidade na participação do cotidiano escolar. Outra questão é que muitas dessas famílias vivem em situações sociais vulneráveis. Muitas delas estão envolvidas com o uso e o tráfico de drogas. E aí a autora, né, traz, nesse sentido, dimensões que fazem parte desse processo de desenvolvimento e aprendizagem. Então a gente tem a dimensão genética, que é aquela que é intrínseca ao ser. Nós temos aqueles aspectos socios, histórico-culturais, que são a partir da sua vivência, da sua forma de ser e estar no mundo, né, e o que constitui essa pessoa enquanto sujeito. A gente também tem os fatores afetivos e estímulos. Estes a gente pode pensar que está muito associado a essas famílias, né? Porque se o aluno, essas famílias vivem em situação de vulnerabilidade, muitas vezes eles não dão o afeto necessário, tendo que arrumar caminhos para a sua sobrevivência, caminhos esses que nem sempre são o que a gente considera como corretos. Outra coisa é a questão dos estímulos. Alunos que vivem em situação de vulnerabilidade social, onde a cultura não ajuda nesse contexto de influenciar, né, de estimular, acaba fazendo com que os estudantes também se desestimulem nesse processo de aprendizagem. E outra questão é a interação e a mediação da construção do conhecimento. Então aí a gente vê não apenas o papel também da escola, mas também o papel da família nessa questão da interação e dessa mediação, né, para que o estudante possa construir uma aprendizagem mais significativa. Diante disso, a autora coloca que a coordenação ela tem um papel importante nesse sentido. E aí traz uma citação de Durkheim, onde ele diz o seguinte: a educação é uma ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontram ainda preparadas para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial que a criança particularmente se destine. Então, o que ele quer dizer é que o coordenador, com o seu conhecimento pedagógico, né, que vai além de um conhecimento de conteúdo, mas de como lidar com as diversas situações do cotidiano, dessas relações sociais, culturais, políticas e econômicas, né, e como ela também consegue fazer links maiores com a sociedade de forma geral. Então ele tem um processo importante nessa construção desse linear, né, dessa ligação entre a escola e a família. Agora eu trago no segundo momento, né, uma apresentação e análise dos dados que foram coletados através das entrevistas. Bom, então eu vou trazer trechos agora das falas, né, dos pais ou responsáveis de como é que eles enxergam a escola e o comportamento dos seus filhos e o que é que poderia ser feito para ocorrer uma mudança diante do processo de aprendizagem e de comportamento na sociedade. Bom, o primeiro trecho que eu trago, né, é de uma mãe em que ela diz o seguinte, que gostaria que a escola direcionasse a questão da disciplina, de modo que cada responsável pudesse assumir junto à escola uma proposta de mudança de comportamento dos seus filhos. Bom, a mãe, né, alega que quando o filho, você poderia direcionar esses alunos, esses estudantes, né, o seu filho, a um atendimento psicológico. E isso conseguiria auxiliar aí na mudança, né, desse seu filho para a questão escolar, para que ele pudesse ter um melhor comportamento. Um segundo trecho da entrevista foi dos pais de outro aluno, né? Eles se manifestaram descontentados com a equipe gestora da escola, né? Quanto à questão do número de vezes que são chamados, né? E quase nunca atendem aos respectivos chamados. Mesmo assim, eles alegam que terem feito muitos afazeres
que eles têm muito a fazer, né? E afirma que a responsabilidade do aluno dentro da escola é a cargo do professor e da equipe gestora. Essa família, por exemplo, não acredita nos relatos da gestão quando diz que o aluno só gosta de ficar fora da sala de aula, dizendo que este não precisa levá-lo a nenhum psicólogo, por exemplo, porque isso não é um comportamento do seu filho. Um outro relato diz o seguinte: ao trabalho da escola, muito tem contribuído não apenas com o processo cognitivo da filha, bem como a interação entre a escola e família, e considera esse um elo entre escola e família uma fonte inesgotável de bons resultados. Ou seja, né, esse pai, ele reconhece o papel importante da escola, né, e diz que é extremamente importante essa relação para que os alunos possam ter um bom resultado, para que eles possam alcançar uma aprendizagem significativa, né? Uma outro trecho diz assim, ó, diz que está satisfeita com o atendimento ofertado pela escola, né, e destaca que observa alguns casos de indisciplina na escola, mas compreende que a família tem um papel de assumir a responsabilidade de educar e se tornar parceiro da escola. Então, né, esse pai ele reconhece que existem pais ausentes da escola, né, e que essa presença dos pais são importantes para que os alunos consigam criar um senso de responsabilidade, de comprometimento com as atividades realizadas e propostas pela escola. O outro trecho diz o seguinte: maiores, maiores dificuldades enfrentadas pelos professores e pela equipe é a questão da indisciplina. Infelizmente, muitos pais não assumem a responsabilidade sobre seus filhos e todo o peso acaba recaindo sobre os ombros da escola. Ou seja, esse estudante, né, quer dizer, esse pai, né, ou essa mãe, esse responsável, reconhece que existe a questão da indisciplina, né, que pode estar associada a fatores sociais, né, mas os pais não assumem a sua responsabilidade, cobrando dos filhos, né, direcionando. E isso acaba com que a escola acabe tendo o compromisso não apenas de ensinar os conteúdos, mas de ensinar o comportamento, né, do modo com que esse aluno tem que se comportar em todos os locais. Porém, sabemos que isso é um trabalho em conjunto. A família precisa da escola e a escola precisa da família para que haja um bom encaminhamento. Bom, e aí eu trago algumas considerações finais. O que é que a autora percebe ao relatar ao traçar toda a estratégia do seu texto? Ela diz que o não envolvimento da família no contexto escolar vai muito além do que se possa imaginar. Trata-se das questões sociais, econômicas e culturais. Tais traços muitas vezes demarcam um limite, nem sempre ultrapassado pelos participantes do processo em questão. Ou seja, né, as formas de viver, de se comportar, de estar no mundo, né, elas acabam interferindo nessa relação entre os estudantes e os pais, e isso faz com que esse estudante se afaste da escola, tenha comportamentos inadequados na escola, não alcance bons resultados, o que não é esperado pela instituição, né, pelos órgãos da educação. Outro destaque que a autora dá nas considerações finais é que a família deseja uma escola que de fato acolha o seu aluno e que ao mesmo tempo direcione um trabalho que possibilite aos pais acompanharem a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Então, a gente sabe que a escola, enquanto instituição social, tem um papel de direcionar esse estudante, não apenas para aprender o conteúdo, mas para se portar como cidadão dentro de uma sociedade, né? Propondo pensamento crítico e de tomada de decisão, assim como quando necessário, né? Obrigado, e é isso.